A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, aqui é o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Que Deus ele abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Quero deixar aqui uma palavra para edificar a sua vida e aquecer o seu coração, mas também fazer menção de alguns irmãos que pediram oração aqui a nós, apenas para mostrar para você o carinho, o cuidado de que sim, nós estamos vendo os pedidos de oração e estamos orando pelos irmãos. Tá? A nossa irmã Nádia, ela está pedindo oração aqui pela sua filha, tá bom? A sua filha que não mora com ela, né? Que Deus ele possa confortar, consolar o seu coração e fazer aquilo que é melhor para você e para a sua filha. Irmã, Deus abençoe. Também tem mais um aqui, o irmão Eliezer, tá? Ele é da Assembleia de Deus, cooperador, e ele está pedindo oração em favor de Sueli e Ricardo, tá bom? Que é um casal que está querendo divorciar, né? Mas vamos orar para que o Senhor não separe, né? Para que o Senhor venha unir esse casal cada vez mais. Temos aqui também José Carlos Xavier, tá? Nosso irmão, ele está aqui pedindo oração pela restauração da sua família, tá? A restauração da família. Então que Deus ele visite a sua família, que Deus visite a sua casa, meu irmão, e restaure em nome de Jesus. Amém? Tem outros pedidos aqui, a gente vai mencionando, a cada vídeo a gente vai mencionando um pouquinho, tá bom? Vamos entrar na palavra de Deus, né? Está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, o verso de número 38 diz assim: Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Eu quero falar um pouquinho sobre como que Jesus transforma tristeza e angústia em ânimo e força. Como Jesus transforma tristeza e angústia em ânimo e força. Glória a Deus. Eu imagino que você sabe que de vez em quando nós passamos por situações na nossa vida que nos deixam profundamente angustiados, né, tristes. E ninguém está livre de passar por isso. Todos nós passamos ou ainda vamos passar por alguma situação desse tipo. E aqui o Senhor Jesus, ele foi para Jerusalém já sabendo da sua morte, conforme Mateus capítulo 20, versos 17 e 18. Agora, eu quero que você pare para pensar um pouquinho na sua própria morte, porque nenhum de nós é imortal, todos nós vamos morrer. Imagine, por exemplo, que você vai morrer na semana que vem. Eu tenho certeza que se você levar a sério esse exercício, em pouco tempo você vai ficar triste e preocupado. E, por incrível que pareça, né, isso é só um exercício, não é verdade. Né? Tem grande chance de você continuar vivo semana que vem, ano que vem, o século, a década que vem. Né? Mas, no caso de Jesus, isso é uma realidade. Ele realmente vai morrer. É fato, é certeza de que ele vai morrer. E ele sabe disso. Restavam-lhe, quando ele entra em Jerusalém, lhe restavam apenas 7 dias de vida. Agora você consegue imaginar o quão triste ele não ficou? Porque quanto mais vem se aproximando o seu último dia, o dia da sua morte, mais triste você fica. Quantas das vezes nós vemos uma pessoa que o médico diz assim: você tem 3 a 4 anos de vida, e a pessoa já fica para baixo, já fica totalmente preocupada. E agora imagine Jesus, que tinha apenas alguns dias de vida. E aqui no Getsemane, quando ele leva os seus discípulos para esse jardim, ele diz: A minha alma está profundamente triste até a morte. Então aqui já faltavam apenas algumas horas de vida para ele. Nada nessa vida, nesse mundo, nada pode angustiar e entristecer mais uma pessoa do que o aviso de sua própria morte. E nos momentos de tristeza, né, nos momentos de tristeza, nós temos, queremos sempre estar mais perto dos amigos.
e não de quaisquer amigos. Nós queremos ficar perto dos amigos íntimos, né, dos amigos íntimos. E é por isso que Jesus ele vem com todos os seus discípulos para o Jardim do Éden, mas ele pega somente os três mais próximos dele, os três principais, Pedro, Tiago e João, e se afasta dos outros, né? Vai um pouquinho mais além. Ainda que estes seus amigos não entendiam nada do que ele estava passando, ainda assim Jesus queria tê-los perto, né? Então chamou esses três aqui para um lugar mais secreto, né? Um lugar mais privativo para eles. Nos momentos de tristeza e angústia, além de querer os amigos íntimos por perto, nós também queremos alguém para dividir o que estamos passando. Nós queremos compartilhar a nossa dor, a nossa tristeza, porque é uma necessidade do ser humano, é uma necessidade nossa de desabafar. E Jesus, sendo homem, ele tentou desabafar com os seus discípulos. Ele disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Infelizmente, existem situações como essa que são tão complicadas que os nossos amigos não podem fazer nada, porque eles não conseguem entender, porque eles nunca passaram, porque eles mal podem imaginar o seu sofrimento, a sua dor. Então, eles não têm palavras para te ajudar, eles não têm como te apoiar. E é isso que Jesus está passando. Veja que Jesus ele está completamente sozinho. Ele leva os discípulos para junto dele, né? Ele desabafa, ele diz que está triste, está angustiado, e ninguém pergunta: Senhor, podemos fazer alguma coisa? Como nós podemos ajudar? O que nós podemos fazer? E embora ninguém perguntasse, Jesus ele fala o que poderia ser feito. Ele diz: fiquem aqui e vigiem comigo, orem comigo. E veja que os discípulos estão ali tão perto de Jesus fisicamente, mas tão longe espiritualmente, que eles não entendem a importância e o quão sério era a situação. Jesus vai orar e quando volta eles estão dormindo, eles não entendem, eles na cabeça deles é só mais um dia, é só mais uma madrugada, é só mais um período de oração, né? Eles não entendem a seriedade da coisa. Então Jesus está completamente sozinho de todos os lados, de todas as maneiras, por mais que estivesse ali ao seu lado os três principais discípulos. A pergunta é: como sair dessa? Como que Jesus sai dessa situação? Como que você abandona essa tristeza, essa angústia? Porque isso não é fácil. Como que você faz isso sem poder contar com o apoio dos amigos, sem poder contar com a ajuda dele, não tendo ninguém que possa te dar uma palavra de ânimo? Como que você faz isso? Como que você supera essa angústia? Como que você transforma isso em força, em ânimo? A resposta está no próprio texto e é muito simples. Como que Jesus superou tudo isso? Como que ele transformou tristeza em força e ânimo? É muito simples. Ele falou com Deus. Ele apenas falou com Deus. Se ninguém pode ajudar você, se ninguém tem uma boa palavra para você, se ninguém entende o que você está passando, não te resta opção. Fale com Deus. Fale com Deus. Jesus fez uma oração fervorosa. E o grande segredo aqui não foi uma oração, mas foram três orações, três períodos de oração que Jesus fez. A primeira oração, você pode ver aqui no verso 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Ou seja, os discípulos estavam tão distantes dele, tão assim, totalmente desconectados da situação, que Jesus se viu na necessidade de deixá-los também. Ele deixou os outros, a maioria dos discípulos, ficou só com aqueles três, mas percebeu que esses três também não estavam entendendo nada, então ele teve que deixar também os três. Se afastou mais um pouquinho, ficou sozinho com Deus. Esse é o grande segredo. Quando ninguém nos entende, ficar a sós com Deus é a melhor coisa que podemos fazer. Ele convida os seus discípulos para orar, mas acaba orando sozinho, porque os discípulos dormiram. Ele ora a Deus e olha o verso 40, de Mateus 26. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Irmão, por que ele volta para os discípulos? Eu acredito que essa é uma pergunta importante. Ele já se afastou para orar.
e ainda tinha bastante tempo para continuar orando, não é verdade? Mas ele interrompeu a sua oração no meio e voltou para ver os discípulos. Por que que ele voltou? Por quê? Ele volta justamente para ver se os discípulos estão orando. Não que ele seja rígido e tem que orar, não é isso. Ele volta para ver se os discípulos estão orando na esperança de que talvez agora os discípulos estejam conectados com a situação, de que de repente eles começaram a orar e perceberam, né, e sentiram e abriram seus olhos para a realidade que aquela seria a última noite que eles teriam de oração com Jesus. Então Jesus ele volta para ver se ele tem algum apoio. É isso que ele quer. Se alguém agora já está entendendo, mas quando ele chega, os discípulos estão dormindo, os discípulos os decepcionam. Né? Então Jesus, ele diz a Pedro, está no verso 40, e disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes vigiar comigo. Nenhuma hora. Significa que ele tinha feito 1 hora de oração, e significa que 1 hora de oração é pouca coisa, é muito pouco. E é por isso que Jesus está dizendo, nenhuma hora. Né? Em outras palavras, eu me atrevo a dizer que 1 hora é o mínimo de oração, de tempo, de período de oração, de uma boa oração para uma situação dessas. Uma situação complicada dessas, 1 hora é o mínimo de oração. E Jesus fala, nem o mínimo vocês conseguiram fazer, não conseguiram orar comigo nem um pouquinho. E por que que ele fala com Pedro? Por que que ele acorda Pedro? Porque ele não acordou todo mundo, acordou o Pedro. É porque o Pedro é o líder. E o líder é a pessoa que dá as instruções. Tá? Então ele chama a atenção, ele acorda Pedro, no verso 41, ele chama a atenção para a importância da oração. E o que você espera quando Jesus faz isso? O que se espera é que o Pedro ele vai acordar, ele vai chamar os outros, né? Vai acordar os outros, vai convidá-los a orar e vai falar: olha, a situação é séria. Jesus veio aqui, ele viu que a gente estava dormindo, ele ficou chateado, ele falou assim, assim, vamos orar, vamos orar. Entendeu? Então, é isso que se imagina quando você fala com o líder, é que ele passe ao grupo, que ele passe aos outros. Então Jesus, como ele ainda estava triste, ele ainda estava angustiado, ele ainda não estava bem, diz o texto no verso 42, né? Tornando a retirar-se, orou de novo. Então ele acordou Pedro, passou a orientação e voltou para a oração. Por quê? Porque ele ainda não estava bem. Irmão, se você ainda não está bem, volte a orar. Volte a orar. Não levante da oração enquanto tudo não estiver bem. Enquanto você não estiver se sentindo bem, não levante da oração. Tem muita gente que fala assim: ah, eu orei, mas nada aconteceu. Eu orei, mas não vi resposta. É porque você não orou o suficiente. É porque você levantou, você foi orar angustiado, triste, e antes que a tristeza passasse, você levantou da oração. Não faça isso. Ore até que toda a tristeza vá embora. Ore até que você se sinta bem. É o que Jesus está fazendo. Ele não estava bem ainda. Ele voltou só para ver se tinha algum apoio dos discípulos, ficou mais chateado, decepcionado com os discípulos dormindo, então ele torna a orar pela segunda vez. Novamente, no verso 41. Ele volta a orar. Agora veja no 45, veja no 45, no 44 e 45, né? No 43, perdão. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Veja que Jesus volta, ele vai orar, provavelmente orou mais 1 hora, e volta de novo para os discípulos e os encontra dormindo de novo. De novo, irmão, de novo, que decepção. Eles encontram-os dormindo de novo. Dessa vez ele não fala nada. Ele percebe que não vai ter jeito, não tem chance. Os discípulos estão muito distantes da realidade, não estão percebendo o que está acontecendo. Né? É semelhante o moço de Eliseu. Eliseu, ele disse: Senhor, abre os olhos espirituais desse moço para que ele veja. E é o que está acontecendo com os discípulos. E o texto é bem claro, diz assim, voltando no 43, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Em outras palavras, os seus olhos estavam se fechando, a sua visão espiritual estava embaçada, a sua visão, eles estavam totalmente desconectados. Oh, meu Deus do céu!
Eu sei que está falando aqui, literalmente, eles estavam com sono, né? Mas trazendo para o lado espiritual, aplicando em nossas vidas, né? Significa que eles não estavam enxergando bem espiritualmente, não estavam vendo a situação. Então, verso 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, enquanto você não está bem, volte a orar. Enquanto as coisas não se resolverem no seu coração, volte a orar. Era o que Jesus estava fazendo. Tá? E isso, essa insistência, essa persistência na oração é o que enche você de força, é o que vai encher você de ânimo. Tá? A gente não se fortalece porque nossas palavras são bonitas. Você não se fortalece na oração porque você aguenta orar muito tempo. Você não se fortalece na oração porque você sabe conversar de uma forma retórica e eloquente. Não. Sabe por que, que você se fortalece na oração? Porque você passa tempo com Deus. Passa tempo com Deus. Quanto tempo você precisa ficar com Deus? Depende do tamanho da sua tristeza, depende do tamanho da sua necessidade. Passe o tempo que for preciso com Deus, até que você se sinta bem, se sinta animado, abraçado, querido, fortalecido pelo Senhor, como Jesus Cristo fez. Veja agora, no verso 45, então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Agora, eu quero que você perceba que aqui a situação mudou totalmente. No verso 45, nós estamos vendo outro Jesus. Entrou no Getsemane um Jesus que estava triste, desanimado, angustiado, com a sua alma profundamente triste até a morte, né? Mas agora está saindo do Getsemane outro Jesus, né? Um Jesus forte, poderoso, um Jesus destemido, sem medo, corajoso, pronto para enfrentar os inimigos, pronto para enfrentar, seja lá o que for, que ele tiver que passar. Ele está, veja que ele está cheio de coragem, de força, de vigor, de ânimo. Sim, ânimo. Jesus está animado. Animado como? Por quê? Porque ele poderia estar animado. Ele sabe que vai morrer, ele sabe que vai sofrer, ele sabe que vai padecer. Como ele poderia estar animado? Ele está animado para cumprir o seu destino, ele está animado para morrer por mim e por você, ele está animado para fazer valer a vontade de Deus. Aleluia! Foi nesse nível que a sua oração chegou. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Glória a Deus. Jesus está animado para fazer a vontade de Deus, seja ela boa ou ruim. Ele está forte, forte. Nós percebemos isso porque ele diz assim: levantai-vos. Verso 46. Levantai-vos, vamos. Em outras palavras, ele está dizendo: vamos enfrentar o meu destino. Ele não tem rancor, ele não tem mágoa no coração, tanto é que ele chama Judas de amigo, Mateus 26:50. Ele não tem medo, ele confronta os inimigos, João 18:4. Ele chega para os inimigos e diz: a quem buscais? E eles falam: Jesus Nazareno, e ele diz: sou eu. Pode me levar, estou aqui, estou bem aqui, não vou me esconder, não vou fugir, não vou correr, eu estou pronto. Ele está tão forte e poderoso, ele está tão forte, poderoso, confiante, cheio de ânimo, de força, que ele está disposto até mesmo a impedir se alguém tentar salvá-lo. Veja Mateus 26, 51, 52. Pedro saca da espada e ele vai e ataca o primeiro que ele vê, corta a orelha de alguém, do Malco, e Jesus fala: Pedro, para, que isso? Chega! Olha a força de Jesus, ele está tão forte que ele impede de ser, ele rejeita ajuda, rejeita livramento, rejeita socorro, rejeita, ele quer fazer a vontade do Senhor, ele quer enfrentar o destino. Eu pergunto a você: que força é essa? Que ânimo é esse? Onde está a tristeza? Onde está a angústia? Onde está? Onde está a alma angustiada até a morte? Cadê? Não tem mais, querido, porque foram tudo convertidos em força pelo poder da oração. Aleluia. Assim como nos momentos de tristeza você quer os amigos por perto, nos momentos de ânimo e força você não se abala caso os seus amigos fujam. Veja em Mateus 26:56 que os discípulos fugiram. Fugiram. Então veja, quando você está
triste, fraco, angustiado, você quer os amigos perto. Mas quando você está forte, não tem problema se eles ficarem longe, não tem problema se eles fugirem. Você está pronto para lutar sozinho, você está pronto para vencer sozinho. Glória a Deus. A oração, ela não impediu Jesus de ser preso. A oração não impediu Jesus de apanhar. A oração não impediu Jesus de sofrer, né, de ser condenado e morrer. Mas a oração lhe deu uma força sobrenatural para enfrentar tudo de cabeça erguida e beber o cálice da ira de Deus. Aquele mesmo que ele disse: passa de mim esse cálice, Senhor. Agora ele está pronto para beber até a última gota e fazer cumprir a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você precisa de ânimo? Você precisa de força? Não é ouvindo música que você vai conseguir. Não é lendo frases motivacionais no Instagram que você vai se animar. Não, não, não. O segredo é na oração. Quando Jesus entrou no jardim do Getsêmani, ele sabia o que ele iria enfrentar. Ele iria passar pela maior de todas as suas provações. Logo, algumas horas depois, ele sabia disso. E ele nos ensina. Se você sabe que está vindo problema aí pela frente, se você sabe que amanhã o dia vai ser difícil, se você sabe que tem muita coisa para resolver, a melhor coisa que você faz antes de enfrentar os seus problemas é orar. A melhor coisa que você faz antes de ir à luta é falar com Deus primeiro, é estar na presença de Deus primeiro, para que assim você tenha a força sobrenatural de Deus para vencer toda e qualquer dificuldade. Amém? Glória a Deus. Quero aproveitar e deixar um recadinho para você. Você pode receber estudos e ministrações através do WhatsApp, tá bom? O link para entrar no nosso grupo está aí na descrição do vídeo. Outro sim, nós estamos há poucos dias de encerrar as inscrições para o curso Teologia Pentecostal para Pregadores, tá bom? Então você que quer estudar e conhecer cada vez mais a palavra do Senhor, o link está na descrição do vídeo, ou você acessa direto clubedepregadores.com.br. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus.